Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para a nossa maratona prazerosa, o nosso compromisso de sempre trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos ao nosso devocional em Provérbios capítulo 5, o caminho da sabedoria e a armadilha da sedução. Fuja da armadilha do pecado. A sabedoria que protege o seu coração. Então, hoje vamos refletir sobre Provérbios 5, um capítulo profundo e necessário para o nosso tempo. Nesse devocional profundo, baseado em Provérbios, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei por uma reflexão transformadora sobre a importância de guardar o coração, evitar o caminho da sedução e viver de forma sábia diante de Deus. Através de uma mensagem clara, bíblica e prática, você aprenderá como identificar as armadilhas espirituais que querem desviar sua vida, o poder da disciplina e o temor do Senhor. Como fortalecer sua caminhada com Deus diariamente. Porque a sabedoria protege seu futuro, sua família e seu propósito. Se você deseja crescer espiritualmente, fortalecer sua fé e receber direção bíblica para a sua vida, esse devocional é para você. Então assista com atenção, compartilhe com alguém que precise dessa palavra e deixe seu comentário dizendo o que Deus falou ao seu coração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais devocionais e outros sermões, estudos bíblicos, mais vídeos todos os dias. Vamos para o contexto de Provérbios 5. Provérbios 5 é um alerta paternal sobre sabedoria moral, pureza e fidelidade. Destacamos que o foco aqui não é apenas a imoralidade física, mas as seduções espirituais e emocionais que tentam desviar o homem de Deus. Mas vamos apreciar a leitura de Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 diz o seguinte: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminho tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fardem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que
que, filho meu, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa de sua insensatez. O capítulo 5 de Provérbios é um alerta severo e detalhado contra a imoralidade sexual, especificamente o adultério, contrastando a destruição que ele causa com a alegria e a segurança da fidelidade conjugal. O esboço sugerido aqui de Provérbios 5, o capítulo é estruturado como uma instrução de um pai para o seu filho, usando uma combinação de advertência e exortação. O versículo 1 e 2 nós temos o chamado à sabedoria. O capítulo começa com um apelo urgente para que o filho preste atenção à sabedoria e ao entendimento, a fim de preservar a discrição e o conhecimento que servirão como proteção. Os versículos 3 a 6, nós temos a descrição e a sedução da mulher imoral. A mulher estranha, chamada de mulher adúltera, é descrita de forma sedutora, com lábios que destilam mel e palavras mais suaves que o azeite. No entanto, o seu fim é amargo como o absinto e os seus pés descem para a morte. Os versículos 7 a 14, é o bloco mais longo desse capítulo 5, nos mostra o alto custo da imoralidade. O pai instrui o filho a ficar longe do caminho da mulher sedutora. Ele detalha as consequências terríveis de sucumbir à tentação: perda de honra, riqueza, força e anos de vida. Tudo isso são perdas, culminando em uma ruína e sofrimentos públicos e um arrependimento tardio. E o bloco dos versículos 15 a 19, nós temos a exortação à fidelidade conjugal. Ele mostra as ofertas da mulher sedutora, as consequências, e agora exorta, adverte para a fidelidade conjugal. A advertência muda para uma exortação positiva à fidelidade no casamento. O filho é incentivado a beber água da sua própria cisterna. O autor usa aqui uma metáfora para o relacionamento íntimo com a esposa. O filho também é incentivado a regozijar-se na mulher da sua mocidade e encontrar satisfação sexual e alegria exclusivamente nela. E o último bloco, dos versículos 20 ao 23, nós temos aqui o esboço, a demonstração da onisciência de Deus e a conclusão desse capítulo. O capítulo conclui lembrando que os caminhos do homem estão sempre perante os olhos do Senhor. E Deus examina todas as veredas. O perverso é pego por seus próprios pecados e morre por falta de disciplina, sendo levado cativo pela sua própria insensatez. O contexto de Provérbios 5. O livro de Provérbios, como eu já falei nos devocionais anteriores, é uma compilação de literatura de sabedoria do antigo Israel. A autoria principal de Provérbios, incluindo o capítulo 5, é tradicionalmente atribuída ao rei Salomão, que reinou em meados do ano 970 a 930 a.C. Ele era conhecido por sua grande sabedoria e compôs milhares de provérbios e até canções. O propósito e a audiência do capítulo 5. O livro todo foi escrito com o propósito de transmitir sabedoria, instrução e conhecimento, especialmente para os jovens, ensinando-lhes a discernir entre o bem e o mal e a fazer escolhas de vida corretas. O público principal eram jovens israelitas, possivelmente herdeiros reais, preparando-os para uma vida de retidão e liderança.
O contexto cultural, a sociedade da época permitia certas complexidades nas relações, mas temos aqui a advertência contra a mulher estranha ou estrangeira. Tinha aqui um significado cultural, referindo-se não apenas às mulheres de outras nações, mas também às mulheres apóstatas, envolvidas em práticas religiosas idólatras, que muitas vezes incluíam prostituição cultural. Algumas peculiaridades do capítulo 5 de Provérbios. Temos aqui, como em outros capítulos, a personificação da sabedoria e da insensatez. Uma característica proeminente nos primeiros 9 capítulos de Provérbios é a personificação da sabedoria como uma mulher virtuosa e da insensatez ou adultério como uma mulher sedutora e perigosa. Temos aqui também uma estrutura quiástica, ou seja, o capítulo 5 apresenta uma estrutura quiástica, um padrão literário onde ideias são apresentadas e depois repetidas em ordem inversas, que enfatiza a mensagem central. Isso liga a advertência inicial sobre a mulher adúltera e a conclusão de que Deus vê todos os caminhos. Temos também aqui uma linguagem metafórica vívida. O texto usa metáforas fortes e sensoriais. Mel, azeite, absinto, cisterna, fonte, águas correntes. Tudo isso para ilustrar as aparências enganosas do pecado e a pureza da fidelidade conjugal. Por fim, temos aqui o foco na consequência terrena. Embora a responsabilidade espiritual perante Deus seja mencionada especificamente no final, grande parte desse argumento usado pelo autor apela para as consequências práticas e terrenas do adultério. Ruína financeira, ruína física, ruína social e emocional. A mensagem principal de Provérbios 5. A sedução que parece doce, mas leva à amargura. A tentação sempre se apresenta de forma atraente. Aplicação prática nos nossos relacionamentos, nos nossos hábitos, vícios e atalhos espirituais. Sempre é melhor obedecer a Deus e suas orientações. Quando a gente não obedece e quer se estribar nos meus próprios caminhos, nossos próprios caminhos e pensamentos, estamos sujeitos a consequências desastrosas, né? E até aí eternas, ruínas eternas, como o Provérbios 5 nos mostra. Temos aqui também o perigo do distanciamento da sabedoria. Quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, perde o discernimento. Então, temos aqui a importância da vigilância diária. Encontramos também nesse capítulo 5 a disciplina que preserva a vida. Deus não alerta para restringir, mas para nos proteger. Veja no versículo 3 que a falta de disciplina leva à destruição. E aplicação é usar esse texto, as orientações na nossa vida devocional, nos nossos relacionamentos familiares, na nossa santidade e principalmente nas nossas decisões. E temos por fim aqui a fidelidade como maior proteção. Fidelidade a Deus, ao chamado e à família. A verdadeira alegria está no caminho da verdade. Aplicando Provérbios 5 para a nossa vida, temos aqui algumas perguntas reflexivas. Que tipo de sedução tem tentado a sua vida espiritual? Você tem cultivado sabedoria diariamente? Então eu convido você a entregar as áreas vulneráveis da sua vida ao Senhor. Ore e peça sabedoria. Ore pedindo sabedoria, pedindo força para resistir ao pecado, pedindo proteção espiritual e restauração, caso você tenha caído. Então eu te convido agora a orar comigo e eu vou orar por você, como eu faço em todos os devocionais. Pai bondoso, eu oro por esse grupo seleto que tem acompanhado diariamente esses devocionais. Sou grato a Ti pela vida
de cada um deles pelo tempo que eles investem para enriquecer suas mentes e seus corações com orientações da tua palavra. Muitos deles estão enfrentando dificuldades, estão passando por momentos de privações, e eu peço que o Senhor entre com providência, supra cada uma das necessidades dos teus servos. Muitos também estão enfrentando, Senhor, seduções, ofertas ilícitas, estão aí à beira do abismo, e eu peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os alerte através do teu Santo Espírito para que não caiam nessas armadilhas, nessas arapucas, dessas emboscadas, mas que eles mantenham um padrão de santidade, que se mantenham alerta e que recebam a tua sabedoria. Deus, também eu peço que o Senhor entre com cura para aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Tu és o Deus da cura, então cura os teus servos. Também peço que o Senhor defenda a causa dos teus servos, aquelas causas que estão paradas na justiça, que o Senhor movimente, incomode os juízes, os promotores, para que os teus servos sejam aí agraciados com a boa notícia de que sua causa foi vista, revista, onde eles tiveram ganho de causa. Tu és o supremo juiz do universo. Eu te peço também que o Senhor traga de volta aqueles que se afastaram, que o Senhor avive e dê aí uma injeção de ânimo, de despertamento naqueles que se encontram entristecidos, aborrecidos e afastados. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou ao seu coração, à sua mente, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Vamos fazer aqui uma corrente ininterrupta de bem, para que esse canal cresça cada vez mais, para que todos os dias mais e mais pessoas recebam porções da palavra de Deus. Não esqueça de deixar sua curtida, fazer o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça também de ativar os sininhos, porque você ativando esse sininho, você será notificado quando um vídeo novo aí for editado, e você terá o prazer de receber em primeira mão esses vídeos de devocional, de sermão, de instrução, de palestra, de curso bíblico, enfim, material para enriquecer a sua mente e o seu coração. Sou grato a Deus por sua vida e desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amém.